Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões, os grandes temas do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito 47, eu gostaria de conversar com vocês sobre três características, três atributos do setor elétrico brasileiro que tornam esse momento que nós estamos vivendo muito difícil, que tornam a resolução dos problemas do setor elétrico nesse momento mais complicada. Exatamente sobre esses três elementos que eu gostaria de conversar com vocês. Porque, por um lado, eles aceleram o processo de fragmentação, de desestruturação, de desmanche do setor e, por outro, tornam difícil a configuração de uma agenda estruturante, de uma agenda que possa justamente fazer face a esse desmanche, a essa fragmentação, a essa desestruturação do setor, que evidentemente tem consequências. Consequências que a gente já começa a identificar em alguns pronunciamentos de alguns agentes do setor. A ideia de que isso aqui pode dar ruim, isso aqui pode dar uma crise muito grande num período de prazo até mesmo curto. E os agentes verbalizam isso. O que é interessante é que são aqueles mesmos agentes que atuam fortemente na fragmentação, na desestruturação, na desorientação do setor elétrico. Então, isso que eu gostaria de conversar com vocês, sobre esses três elementos. O primeiro deles, o forte individualismo, hoje presente no setor. O foco muito concentrado nas agendas individuais dos agentes setoriais. Como se o setor elétrico pudesse ser um somatório de agendas individuais. O setor elétrico é um setor sistêmico. A lógica do setor elétrico é o conjunto, é o coletivo. É a partir dessa lógica que você constrói as agendas consistentes do setor, e não a partir das agendas individuais. Não como se a agenda do setor fosse um apanhadão das diversas agendas, das agendas individuais. Então, esse individualismo torna, nesse exato momento, os nossos problemas mais difíceis. O outro atributo que eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre ele é justamente o curto prazismo. É o foco no curto prazo. Hoje, o futuro não existe. No futuro estaremos todos mortos. O futuro não tem relevância. O importante é tirar da reta hoje. Esse curto prazismo, num setor que, por excelência, é um setor do longo prazo, dos grandes investimentos, das grandes decisões estratégicas, né? Esse curto prazismo, ele é um desastre. Ele realmente torna os nossos problemas maiores e não menores. E, por último, a desorientação. Aquela desorientação que você observa principalmente no Estado brasileiro, no governo brasileiro, que é justamente aquele agente, aquela instância que tem justamente que fazer o quê? Tem que mobilizar os recursos necessários para enfrentar os problemas, tem que coordenar as ações dos agentes, tem que dar um sentido, uma orientação. É para isso que serve o Estado, essa é a função do Estado em qualquer setor elétrico do mundo, orientar, convergir os esforços. Porque esse setor é um setor muito grande, ele não pode se comportar como uma biruta de aeroporto, venta para lá, vai para cá, venta para cá, venta para lá. Não, ele não pode ser isso. Imagina um setor desse tamanho, ele precisa ter uma orientação, ele precisa ter uma direção, ele precisa ter um projeto, ele precisa ter um sentido. E o que a gente observa hoje? A desorientação. Então, a combinação desse individualismo, do curto prazismo, com a desorientação, você gera uma trajetória no qual o que acontece? A fragmentação do setor, ela se acelera, a desestruturação, ela se acelera, o desmanche se acelera. E qual é a consequência de você avançar no desmanche de um setor desse tamanho como o nosso? Imensas as consequências.
Então é por isso que alguns agentes começam a ficar preocupados. Oh, peraí, isso aqui pode dar M. E uma M grande pra caramba. Aí começam a fazer propostas. Mas propostas que ainda são muito marcadas pelo individualismo, pelo curto-prazismo e pela desorientação. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Hoje, nesse curto-circuito 47, tomando três exemplos. Tomando o primeiro exemplo, as ações da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. É muito interessante os movimentos da frente, porque justamente explicitam essas contradições, explicitam a presença desses três elementos, que muitas vezes não é claro, mas está lá presente. Se você observa, você vai encontrar coisas muito interessantes no movimento da Frente Nacional, dos nossos impasses, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. Em segundo lugar, eu queria conversar com vocês sobre o anunciado leilão de capacidade, sob essa mesma perspectiva do individualismo, do curto-prazismo, da desorientação. Num movimento, numa jogada, que é fundamental para a evolução do setor, para a transição que nós estamos metidos, né? Que é justamente dar uma resposta aos crescentes problemas que vão cada vez surgindo e mais fortes a partir da entrada muito pesada das fontes renováveis. Então, esse é um tema legal. Mas está presente lá o individualismo, o curto-prazismo, tudo isso está presente lá. E, por último, o posicionamento e a postura da AGU, que eu acho que representa muito, de uma forma muito clara, a desorientação do Estado brasileiro nesse momento. No enfrentamento fundamental, que é o enfrentamento do governo em torno do controle da Eletrobras, que nós já discutimos aqui no curto-circuito 45, no 46, no 44, nos anteriores, o quanto o controle desses ativos é fundamental para a evolução do setor elétrico brasileiro e para a gente poder enfrentar e avançar na resolução dos problemas hoje, que são enormes. Então, o controle desses ativos é fundamental. Então, nós estamos falando sobre uma disputa que é fundamental. Como se comporta o governo? Como se comporta a AGU, representando os interesses do governo numa jogada, num momento tão decisivo? Isso a gente vai discutir no terceiro bloco. Então, o curto-circuito de hoje é isso. Esse curto-circuito 47, a gente vai conversar sobre esses elementos, sobre esses atributos, sobre essas características dos nossos jogadores que acabam influenciando no jogo decisivo que a gente está jogando, a partir de eventos concretos que estão acontecendo exatamente agora. Não estamos aqui fazendo um exercício de retórica, de demagogia. Não, cara, isso está acontecendo. Vocês vão ver, justamente nessa discussão, como esses elementos prejudicam a gente e como essas nossas falhas de caráter na discussão do setor elétrico, de não compreender o que é o setor elétrico, elas prejudicam tanta gente nesse momento. Então vamos lá, vamos começar exatamente pela discussão sobre a Frente Nacional dos Consumidores, depois o mercado de capacidade e discutimos a AGU no terceiro bloco. Tá certo? Lembrando que vocês podem ouvir esse curto-circuito no podcast canal IE-UFRJ, e que vocês também vão encontrar todos os vídeos e textos que forem citados nesse programa na descrição do vídeo aqui embaixo, tá ok? Vamos lá, vamos começar o nosso trabalho com a Frente Nacional dos Consumidores de Energia. O que se faz, o que se faz, o que se diz, e muitas vezes a distância entre intenções e gestos, entre vontades e ações. Eu acho que é muito interessante esse, esse tema da Frente Nacional dos Consumidores. Explicita muitas coisas que eu acho muitas vezes de forma pedagógica. Vamos dar uma olhada nisso. Nós já fizemos um curto-circuito sobre a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, justamente chamando a atenção da dimensão política nos embates dentro do setor elétrico, dentro das decisões do setor elétrico. O link está aqui embaixo, desse curto-circuito está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O primeiro fator interessante que eu acho da frente
Eu acho isso positivo, é justamente essa explicitação da dimensão política nas decisões do setor elétrico, na importância dessa dimensão e também na legitimidade dessa dimensão política. No setor elétrico, as grandes decisões são políticas, são técnicas. O que a técnica nos dá é um conjunto de possibilidades. Mas qual dessas possibilidades a gente vai escolher, essa decisão é política. Então, quando você se organiza, como a frente se organizou, para defender os seus interesses e vai defender esses interesses na arena pública, e não na arena privada, mas na arena pública do embate político, do debate político, isso eu acho extremamente positivo. É um lobby? É um lobby. E não há nada de mais nisso. Não há nada de mais nisso. O que se assume como lobby, se explicita como lobby. Então, isso eu acho legítimo. Se você escolhe uma figura, como Luiz Eduardo Bará, que é um técnico altamente qualificado e respeitado para comandar isso, eu acho que isso é positivo, porque eleva a qualidade do debate e do debate público. Então, isso eu acho uma coisa extremamente positiva, o que desqualifica o argumento de que a dimensão política é ruim dentro do setor elétrico. Há uma desqualificação dessa dimensão em nome de uma tecnicalidade que é falsa, de uma tecnicalidade que só serve para esconder os reais interesses que estão ali em jogo. Então, quando você ouvir esse papinho de tecnicalidade, de que tem diretores da ANEEL que são técnicos e coisas, esqueça essa bobagem. Isso é uma besteira dentro do setor elétrico. Isso não ajuda no debate. Os interesses são legítimos, desde que eles se explicitem claramente dentro do embate político. Então, a frente faz isso, e isso eu acho que é positivo. E justamente porque ela faz isso, a gente pode ter a discussão que nós vamos ter agora sobre a frente e questionar certas coisas. Então, vamos considerar que a frente, no primeiro momento, ela é positiva. Ela é positiva porque explicita a importância da dimensão política e assume isso. O que eu acho interessante nessa discussão? Eu acho interessante o seguinte: é claro que você tem uma frente de consumidores, vai desde os pequenos consumidores até os grandes consumidores. E é claro que você observando a frente e observando como ela se movimenta, quem que ela representa, é claro que os grandes consumidores têm uma hegemonia dentro dessa frente. Tem mais poder técnico, tem mais poder econômico, tem mais poder organizacional e também político. Então, são os grandes interesses que prevalecem dentro da frente. Não vejo nada demais. É assim. É um problema que você tem quando você junta as várias pautas e os vários interesses. Como é que isso se manifesta? Para mim, se manifesta dentro de algumas questões que eu observo claramente. Por exemplo, lendo o relatório, lendo as propostas da frente para o setor, para agora, né, para 2024, eu vi o relatório. A Eletrobras, que é uma questão chave dentro hoje da disputa por uma transição mais barata, pela construção de uma trajetória de custos decrescentes, coisas desse tipo, a luta pelos ativos da Eletrobras é fundamental dentro da construção dessa trajetória, não aparece no relatório da frente. Não aparece. É citado uma vez, mas simplesmente para citar aquelas térmicas jabutis, né? Que foram aquelas térmicas, que é uma picaretagem que não tem tamanho, que foram a construção destas térmicas, de toda a infraestrutura de gás, né? Para satisfazer essas térmicas, foi embutida dentro da negociação da privatização da Petrobras. Foi o que um segmento do Congresso levou em troca de aprovar a valorosa privatização da Eletrobras. Então, isso só aparece na frente citado por causa dessas técnicas jabuti. O resto não aparece. Zero na discussão. E o que me surpreende ainda mais é que não há nenhuma referência à questão da descotização. A descotização é chave para o consumidor cativo, ela é chave para o consumidor residencial. Por quê? Porque a Eletrobras estatal, ela vendia uma energia mais barata. Ela vendia uma energia no regime de cotas. Essa energia mais barata ia para quem?
ia para esse pequeno consumidor, esse consumidor residencial. Era esse cara que levava essa energia barata e que tinha um contrato de fornecimento dessa energia barata para os próximos 30 anos. Desapareceu essa energia com a privatização. Agora, a Eletrobras vai poder vender essa energia no mercado, a preço de mercado, para quem ela quiser. Isso está lá no documento da Frente Nacional dos Consumidores? Não, não achei. Não achei nenhuma manifestação sobre isso. E isso interessa aos consumidores. Como é que vai evoluir isso? Ah, tem uma compensação? Que compensação é essa? Cobre, não cobre? Não há discussão. E o pior, por que que não há discussão? Porque essa discussão não interessa aos grandes consumidores. Porque essa energia barata, que deixou de ser fornecida para o pequeno consumidor, vai parar onde? Vai parar no Mercado Livre. E quem é que está no Mercado Livre, quem tem poder de mercado? Os grandes consumidores. Então, os grandes consumidores sempre identificaram a descotização como algo positivo para eles. Porque ia fazer o quê? Que ia aumentar a energia disponível para eles. Então, por que que o grande consumidor ia ser contra a descotização? Se é uma coisa que interessava a ele, que ao fim ele poderia ser beneficiado. Isso a gente pode até discutir, mas essa foi a leitura. Então, o que que você vai encontrar na Frente Nacional de Consumidores sobre isso? Nada, nada. Os grandes consumidores não moveram uma palha durante o processo da privatização da Eletrobras. Porque aqui os conflitos existem, são reais, são concretos. Por quê? Porque o interesse dos grandes consumidores não é o mesmo interesse dos pequenos consumidores. Me desculpe. É o problema de você achar que o setor elétrico é um somatório de agendas. A frente demonstra isso. Como é difícil, né? Juntar. E aí você só vai juntar em torno do quê? Ah, do subsídio. Somos contra o subsídio. Só isso que nos une, né? Vai nos unir a todos. Então, o grande problema do setor elétrico é o subsídio? Eu acho que não. Eu acho que o grande problema do setor elétrico são aqueles problemas que nós discutimos e viemos aqui, né, ao longo desse ano, dos últimos 3 programas, discutindo. O esgotamento do nosso modelo hidráulico, a transição energética, o déficit institucional das nossas instituições incapazes de coordenar e mobilizar os recursos necessários para enfrentar o problema, um governo completamente sem agenda própria, sem um projeto próprio, desorientado, perdido. Esses são os grandes problemas. Ah, então os nossos grandes problemas são subsídio? Não. Eu acho que essa discussão sobre subsídio é boa, mas não é o grande problema. Mas ele é bom porque ele representa o quê? Ah, não, você corta o subsídio, então você corta a tarifa de energia elétrica, ela fica menor. Essa não é uma discussão simples. Essa discussão nós vamos ter ainda num próximo curto-circuito, só sobre essa questão de subsídios, encargos, tributos. O setor elétrico tem políticas públicas para o setor elétrico, e nós também temos. Nós temos políticas que incentivam a entrada das energias renováveis, porque a gente quer descarbonizar a matriz, porque a gente quer combater a urgência climática, o aquecimento global. Então, a gente tem políticas de incentivo às fontes renováveis. A gente tem políticas de incentivo para que os nossos irmãos brasileiros que estão nos sistemas isolados, que estão lá no norte do país, para que eles possam ter acesso à energia elétrica. Então, nós, o resto dos consumidores, dentro de um projeto sistêmico, coletivo, nós bancamos o acesso à energia desses nossos irmãos, que não estão no grande sistema interligado nacional, que é aquele sistema que tem escala, que tem escopo, que tem economia de diversidade, onde o custo é mais baixo. Esses caras não têm acesso.
Então, tem uma política pública justamente para garantir o acesso desses brasileiros à energia elétrica, como existe uma política pública para garantir que aqueles brasileiros que não tenham renda, através da tarifa social, tenham acesso à energia elétrica. São políticas públicas do setor. É importante discutir essas políticas públicas. Sim, é importante discutir essas políticas públicas. Mas a gente vai chegar à grande conclusão que o grande problema do setor elétrico brasileiro são essas políticas públicas. Políticas públicas que são financiadas através de uma determinada conta, de um fundo, que é a conta de desenvolvimento energético. Essa conta, agora em 2024, essa conta, o orçamento dessa conta é algo em torno de 37 a 38 bilhões de reais. Quem banca essa conta? Os consumidores, que desses 37 bilhões, 32 bilhões são os consumidores é que bancam. Então, nós que bancamos essas políticas públicas. Também não tem nenhuma originalidade. A discussão de transferir todos esses gastos para o Tesouro Nacional, de forma a desonerar o consumidor de energia elétrica, não é uma discussão nada fácil, é uma discussão que se arrasta há muitos anos dentro do setor, décadas, na verdade, eu acompanho. O que não é uma coisa simples, porque esse financiamento cruzado não é nenhuma originalidade dentro do setor elétrico, não só no Brasil, mas em outros lugares. O que importa para a frente nacional, bom, eu não quero pagar nada, mas não avança nas reais dificuldades, nos reais problemas que a gente tem que enfrentar. Por quê? Porque aí é difícil, né? Aí os conflitos são maiores, se explicitam, então vamos ficar aqui no subsídio. E aí tem uma coisa que eu realmente gostaria de conversar com vocês sobre essa questão de subsídio, de transferência de renda, etc. E aí isso é muito interessante, porque deixa bem explícito como é que a gente encaminha as discussões sobre o setor elétrico hoje. No Brasil, você tem dois tipos de consumidores. Você tem o consumidor cativo. Esse consumidor cativo, ele é obrigado a comprar a sua energia, é obrigado a comprar a sua energia da distribuidora. Ele não pode escolher o seu ofertante de energia elétrica. É o consumidor cativo. E nós temos o consumidor livre, que é aquele que pode escolher de quem ele compra a sua energia. Temos esses dois. O número de consumidores totais, se você quiser, você pode botar aí 90 milhões de unidades consumidoras. Arredondando, bota aí, 90 milhões. Tá. Quantos são consumidores cativos? E quantos são consumidores livres? Os consumidores livres hoje são 44, 45 mil unidades. 45 mil unidades. Num universo de 90 milhões de unidades de consumidores. Aí você vê o tamanho, né? Ou seja, os consumidores cativos são 0,04 dos consumidores totais. Mesmo, consumidor livre é 0,04 dos consumidores totais. Pois bem, aí você observa os preços. Então, eu li a seguinte notícia. Na, justamente na Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica. Nos últimos 20 anos, os consumidores livres economizaram 340 bilhões de reais. Os consumidores livres, pelo fato de serem consumidores livres, economizaram 340 bilhões de reais. Tá bom. Sendo que em 2023, eles economizaram 48 bilhões de reais. Bom, 48 bilhões de reais só em 2023. E os comercializadores ali se jactando, contando vantagem. Olha, se o Mercado Livre é uma maravilha, vem para cá. Mas aí você faz aquela pergunta que é óbvia, que até a minha velha mãezinha, né, que Deus a tenha,
Faria. Mas, meu filho, quem é que banca isso? Porque não existe. Não existe almoço grátis. Alguém paga isso. Alguém cobre isso. Quem é que cobre isso? O consumidor cativo. Porque é o consumidor cativo é que banca a expansão do setor, os investimentos do setor. É esse consumidor cativo é que sustenta, na verdade, a integridade, a confiabilidade do setor. O consumidor livre não paga isso. O consumidor livre, gente, quando tem crise hídrica, você tem que pagar bandeira, né? Vem tudo em cima do consumidor cativo. O consumidor livre não paga nem bandeira. Então, ele não paga expansão, ele não paga determinados encargos, por isso que dá diferença. O consumidor livre é o cara que vive na sombra. Sabe aquela história de que o sol nasceu para todos, mas a sombra para poucos? O consumidor é esse. O consumidor livre é o cara que fica na sombra, é o cara que fica na marquise. Aí eu que sou consumidor cativo, eu que fico na chuva, tomando sol, tomando chuva. Como diz o grande Roberto Araújo, do Instituto Ilumínio, que levanta essa questão há décadas, a existência desses dois mercados, que é uma aberração, o que gera distorção gigantescas. O Roberto chama isso da bolsa quilowatt-hora. Os grandes consumidores do Brasil mamaram durante 20 anos 340 bilhões de bolsa quilowatt-hora, de subsídio. Porque essa grana foi justamente transferida do consumidor cativo para o consumidor livre. Quer subsídio maior do que esse? O total de subsídios esse ano, em 2024, que o nego está batendo o bumbo, vai ser de 37 bilhões. A Bolsa Quilowatt-hora ano passado foi de 48, quase 50 bilhões de reais. Em 2022 foi 41. Em 2023 foi 45, acho que é 48, eu me lembro dados. Quer discutir isso? A Frente Nacional quer discutir isso? Essa garfada que o consumidor cativo tomou pela testa durante 20, 21, 22 anos. E você acha agora que você fala, não, agora todo mundo vai ser consumidor livre. É, mas quando todo mundo for consumidor, né, consumidor livre, você acha que essa diferença não vai se manter, porque todo mundo vai ter que pagar os custos. Aí, quando todo mundo manter, o que que acontece com essa diferença? Cai. Mas isso ninguém quer discutir. O comercializador, que é o cara que vive, né, de comprar e vender energia, não quer saber dessa discussão, que é o problema das pautas. Se cada um for na sua pauta, essa discussão não aparece. Ao inferno são os outros, ao inferno são os subsídios. Qual é o subsídio? O que foi me dado durante 20 anos e continua sendo dado? Esse não tem problema. Ah, tem um cara lá, ó, da eólica, da selada, geração distribuída, da CCC. O inferno são sempre os outros. Problemão. Quer discutir isso? E não tem essa ilusão. Ah, então vamos abrir o mercado que resolve o problema. Não resolve, porque simplesmente essa diferença vai desaparecer. E aí você vai ter no mercado o grande consumidor, com todo o poder de mercado, e eu e ele. Ah, tá bom, legal. Quem tem poder de mercado? Eu ou o cara grandão? Aí você vem oferecer isso agora? Não, mas agora todo mundo pode entrar na festa, né? Não tem mais, não tem cerveja, o Guaraná que tem tá quente, a empadinha já era, tudo detonado, aí você me chama para festa. Festa que no mínimo eu só vou chegar daqui 6, 7, 8 anos, sei lá. Vamos discutir isso? Não acho que a Frente Nacional de Consumidores vai discutir isso. No máximo, não, vamos ser todos consumidores. Mas tudo bem, tudo bem. Subsídio é dos outros. O meu, não. Os outros, né?
O problema é o 38, né? O 38 dos caras, 37 bilhões de subsídio. O 48 que eu faturo, esse não, esse eu não quero saber. Esse é porque eu fui eficiente, que o mercado é eficiente, que a concorrência faz o preço baixar. Faz a gente ter um otário, né, para segurar o setor todo das costas. O buraco é mais embaixo. Ah, então o nosso problema é o problema da não competição. Aí você tem que falar, tu é muito burro, né, cara? Claro que não é, né? Nós estamos discutindo há quatro problemas, quais são os problemas estruturais. Concorrência, o problema do Brasil é que não tem concorrência. Pelo amor de Deus, né? E mesmo se você for trazer todo mundo para o mercado, mercado livre, tu acha que isso é fácil, cara? A experiência aí de 40 anos tem mostrado que não é, e nem é o principal. Então, quando a gente vai discutir a Frente Nacional dos Consumidores, bate nessas coisas. Mas é natural, porque você não vai simplesmente resolvendo o problema do setor elétrico somando, você nem consegue somar a pauta do grande consumidor com o pequeno consumidor, a não ser que você venha em cima dessa cascata, dessa relação do subsídio, aí vai tudo e pá. Não, tem questões aqui que são conflituosas, tem questões aqui que são difíceis. E aí, quem é que comanda a frente? Ué, quem tem cacife, cara. Os grandes consumidores. Isso é um problema da frente? Não sei, isso é um problema da frente. Não estou aqui para resolver o problema da frente. E nem o que os representantes dos pequenos consumidores estão lá fazendo dentro dessa frente. Como dizia o meu velho pai, bom, eu sei, a gente se metia em confusão, eu não quero saber por que, que os outros caras estavam lá, eu quero saber por que o senhor estava metido nessa história. Então, eu lembro sempre do meu velho pai. Então, também faço essa pergunta. Queria saber o que, que os senhores, representantes dos pequenos consumidores, né, e de toda essa questão que envolve descotização, Eletrobras e muito mais coisas, distribuidora, tudo estão fazendo dessa frente. Lá de mãozinha dada com os grandes consumidores, para defender os interesses dos grandes consumidores. Tudo bem, entendo. São articulações políticas, estamos do embate, mas só quero chamar a atenção. Não estou nem tô aqui criticando. Cada um vai com o que quer, com o que dá, né? Muitas vezes a gente vai com aquilo que tem. Vai fazer o quê? Ah, tem a frente? Vamos na frente, está tudo certo. Mas você sabe o que você está fazendo? Se você souber o que está fazendo, está tudo certo. Eu não tenho problema. Sabe? Sabe as consequências? Tá certo. Tá bom. Então você olha só, aqui a gente tem o individualismo, a porcaria das pautas individuais, tem o curto prazo, tem a desorientação. Está tudo isso presente na discussão da frente. E o bom da frente é porque ela explicita isso, eu acho ótimo explicitar. Então, como a frente explicita, a gente pode estar aqui discutindo sobre isso. Isso é positivo, volto a dizer. Não acho negativo a existência da frente, acho positivo, que permite justamente a gente ter essa discussão. Então, vamos discutir isso, vamos ver se a gente avança na discussão. E quando a gente vai para outra questão fundamental, que é a questão do mercado de capacidade, essa questão também é muito boa. Vamos dar uma olhada. O anunciado leilão de capacidade, ele traz uma discussão muito boa. Dentro desse contexto aqui que nós estamos conversando, que são esse contexto dos nossos descaminhos, dos nossos equívocos, dos nossos impasses. E como nós transformamos tudo isso, edulcoramos isso numa falsa modernidade. Eu acho ótimo o leilão de capacidade para demonstrar isso. Esse leilão de capacidade, ele é fruto de uma necessidade objetiva. Na medida em que você vai introduzindo as energias renováveis, quanto mais renováveis você vai colocando na sua matriz de geração, isso vai gerando desequilíbrios dentro do setor elétrico, dentro do sistema elétrico. E é justamente para fazer face a esses desequilíbrios é que você vai buscar recursos, e que são os recursos de flexibilidade. As energias renováveis, como vocês sabem, são intermitentes, são descontínuas, são irregulares, são variáveis. Então, quando para de ventar, você precisa ter alguém que entre e cubra esse vento
e continue gerando energia no lugar desse vento que parou, e depois, quando esse vento voltar, esse recurso, esse cara saia rapidamente. E aí a energia volta a ser gerada pelo vento. Então você necessita dessa flexibilidade, recursos de flexibilidade, ativos de flexibilidade. O leilão de capacidade, o leilão de potência é justamente procurando contratar esses recursos. E isso é fundamental dentro dessa nossa questão da transição na qual a gente está metido. Dentro daquele grande problema do setor que a gente discutiu no curto-circuito 44, o esgotamento do nosso potencial hidráulico no contexto da transição energética, que se traduzia em tentar resolver os problemas associados à introdução das energias renováveis. Esse era o grande problema. O mercado de capacidade, a contratação de capacidade entra dentro disso. Mas aí a primeira questão que se coloca é o seguinte: olha só, esse é um tema chave dentro dessa evolução, dentro do enfrentamento do nosso grande problema, dentro da questão da transição. Como é que você vai resolver esse problema? Você tem uma escolha técnica. Bom, de como é que você vai fazer isso? Vou contratar térmica, vou contratar hidráulica, vou contratar bateria. Eu vou contratar o quê? Primeiro, né? Vou contratar o quê? Depois eu vou contratar de quem, né? De quem que eu vou contratar isso? Quem é que vai fornecer esses serviços? E como vai ser esse contrato? E aqui a gente tem uma questão importante, cara. Porque a maneira como a gente vai equacionar isso, a maneira como a gente vai equacionar esse leilão, vai começar a definir qual vai ser o patamar de custo da nossa transição. Porque olha só, presta muito atenção. A geração eólica e a geração solar, ela tem um custo mais baixo. Então, quando você introduz essas fontes, a princípio a tendência é o custo de geração cair. Mas entre a geração e a sua tomada em casa, meu amigo, tem um mundo. O mundo para garantir a regularidade, a confiabilidade, a continuidade dessa energia elétrica que chega na sua casa. O custo desse mundo aumenta quando você entra com as energias renováveis. E nesse exato momento, aumenta mais do que você cai o custo de geração. Então, quando você começa a introduzir as renováveis, o custo final vai subindo, subindo, subindo. E é nessa trajetória que nós estamos. Porque a gente tem a trajetória, temos a transição, mas nós temos o esgotamento do nosso modelo hidráulico. Isso dá o quê? Custos crescentes. É essa a nossa trajetória. Esse leilão de capacidade vai começar a dizer como é que você vai resolver esse problema. Você sabe como você vai resolver esse problema? Você tem um projeto para o setor elétrico no qual você insira esse problema? Você tem uma agenda para o setor elétrico no qual você, governo, você que vai fazer esse leilão, você tem esse projeto? Você tem essa agenda? Não, você não tem. Você está indo para um jogo decisivo que vai definir patamares de custo, sem saber o que que você vai fazer dentro desse jogo. E me desculpe, é natural que você não saia. É natural que você não saia. Porque se você não tem uma agenda, se você não tem um projeto para o setor elétrico, se você se transformou num guichê, num despachante dos interesses privados, se você está aí totalmente afogado no meio dessas agendas individuais de cada agente, e na disputa desses interesses privados, como é que você é o cara que vai saber o que que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo. E aquela história, né? Se você não sabe o que você está fazendo, é melhor você não fazer. Ou fazer muito devagar. Não é porque você vai fazer uma consulta pública de um mês que você vai resolver os problemas ali na sua consulta pública. Então, a primeira coisa que me salta aos olhos, cara, tu vai para um jogo que você não tem a menor noção do que você está jogando.
Então, a primeira questão é a desorientação. O que vai dar isso? Vai ser interessante observar. O que vai dar esse troço? E, além do mais, tem depois os interesses, né? Essa parte legal, né? Ah, as térmicas. Ah, lá estamos nós, as térmicas. Eu sempre me pergunto, desde a primeira vez que comecei a ver esse problema, lá uns 10 anos, 15 anos atrás, acompanhando o caso alemão, né, a dificuldade das térmicas alemãs, será que vão ser as térmicas que vão ser a grande solução? Eu acho que ninguém acredita que as térmicas vão ser as grandes, né, que elas vão ser a solução como recurso de flexibilidade. Acho que não, né? E principalmente as nossas térmicas, né? Nossas térmicas têm problemas históricos, né? Históricos. As nossas térmicas não vão. A nossa indústria de gás que não vai. É dessa combinação aí, dessa indústria de gás que nunca vai, como diz o meu grande amigo Helder Queiroz, Eldinho diz, cara, ele tem uma. Ele conta essa história que ele tem uma apresentação do PowerPoint dele, uma lâmina, né? Uma slide, que é sempre o mesmo. As dificuldades do setor de gás, alguma coisa desse tipo assim, né? Anos, décadas, é sempre a mesma. A indústria de gás não vai. Não vai porque ela não consegue casar com o setor elétrico. E vai casar justamente nessa térmica que liga, desliga, vai, volta. Como é que vai ser o contrato de gás? Como é que você vai chegar para o cara de gás? Ó, eu vou comprar de gás assim também para você? Sai, sabe, interrompe, consumo para. Aí o cara que tem um gasoduto, quer dizer que eu ocupo o meu gasoduto e para. Não viabiliza, não fecha. Significa o quê? Cara, fornecimento de gás, os contratos de gás, vai ser interessante fazer esses contratos de gás, cara. Não vão sair baratos. Aí por isso que o cara sabe, aí muitas vezes você vai ver assim, o cara da térmica falando, mas será que não dá para ter uma inflexibilidade? Inflexibilidade ele fica gerando durante um tempo maior. No fundo é isso que ele quer. Aí ele gera mais tempo, consome gás mais tempo, aí chega o cara do gás, olha só, estou consumindo mais gás aqui, numa situação mais legal. Dá para sair um contratinho mais amigo, mais legal? Aí ele pede, dá para ser uma inflexibilidade. Cara, é o de sempre. Aí tá lá o cara do gás, defendendo a pauta dele do gás. Aí aparece um outro cara que é a hidrelétrica. A hidrelétrica é hilário. A discussão sobre hidrelétrica é hilária. Por que ela é hilária? Porque ela tem profundamente, essa discussão tem a ver com a privatização da Eletrobras. Na boca da privatização da Eletrobras, a questão está no TCU, aí um conselheiro do TCU levanta a questão mais óbvia do mundo. Olha só, estamos calculando aqui o valor dessa empresa, e a partir desse valor a gente vai definir qual é o preço da ação que a gente vai vender. E essa empresa vende o quê? Ah, vende energia. Aí o cara fala assim: olha, mas não vende só energia. Vende também potência, vende capacidade. E agora, na transição energética, cada vez mais as hidrelétricas vão desempenhar esse papel. Então, esse produto vai ser um produto fundamental, vai gerar uma receita significativa, então isso tem que entrar na conta. Não, não entrou, cara. Não, a gente não tem leilão de capacidade, não dá. Não, então vamos estimar. Não, não dá para estimar. Eu sei que foi 100. Porque tinha um conselheiro especialista, né? Conselheiro especialista é ótimo. Não, não dá para ter esse número, é impossível. 2 anos depois, temos né? Leilão de capacidade. Leilão de capacidade contratando o quê? Hidrelétrica. E quem é que aparece na fila? A Eletrobras. Ô, tô nessa. Eletrobras pretende participar dos leilões de capacidade. Sim, vai vender aquele produto que o valoroso conselheiro do TCU. Não, não dá para fazer, não dá para contar, né? Isso é um capítulo à parte. Quando eu olho isso, eu falo, meu Deus. Cara, nós tínhamos hidrelétrica, 50, a Eletrobras detém 50% da capacidade dos reservatórios. Mais de 40% das hidrelétricas ela controla de fato. Sem contar a transmissão, que vai lá 43%, 45%. Ela detém esses ativos, ela tem um baita poder de mercado dentro desse mercado de flexibilidade. Ela vai ganhar muito dinheiro com isso. Era por isso que a gente achava que era importante controlar esse negócio, cara. Não é brincadeira, não é retórica, é óbvio. Então, se a gente tem a Eletrobras na mão da gente, é claro que a definição desses custos de oferecer potência e capacidade, a gente tem um controle, porque isso está na mão do Estado. Isso significa que a gente pode ter uma rampa
na hora de remunerar esses serviços, a gente pode remunerar de forma a transferir para a sociedade uma parte significativa dessa renda de flexibilidade, dessa renda hidráulica que essas hidrelétricas, que esses reservatórios têm, e que foram reservatórios construídos pela sociedade brasileira, leia-se pela Eletrobras e pelo Estado. Isso é um recurso importante. Agora, então, ter a Eletrobras ou não ter é fundamental no sentido de quanto é que vai custar essa potência, essa capacidade, de definindo essa rampa. Se vamos ter uma rampa que nós vai subir mais, porque os caras vão oferir essas rendas de flexibilidade, essas rendas hidráulicas, e tudo isso vai para a mão dos caras que detêm a Eletrobras, porque a Eletrobras é a grande geradora hidrelétrica, é a grande detentora dos reservatórios, ou se vai para a sociedade. Cara, nesse Redis, mercado de capacidade, leilão de capacidade, isso está, garoto. Está sendo discutido isso, não está entendendo? Faz parte. Então, a questão da Eletrobras é importante, tem um projeto para o setor elétrico importante, porque tudo bem, não tem Eletrobras? Não tem. Então, vou buscar soluções regulatórias, soluções de política pública, porque política pública é importante dentro do setor, e o Estado, em qualquer lugar do mundo, intervém pesadamente dentro do setor, mesmo que não seja um gerador direto. Não, vou buscar uma solução regulatória onde eu vou transferir essa renda. Não vai ser mercado de capacidade, valor de mercado, bota aí, vê. Não, vamos discutir esse negócio com calma. Você, governo, está preparado para isso? E vai fazer um leilão agora em agosto, né? Daqui a 4 meses, 5 meses. Está preparado para isso? Então você vê como que essa questão da desorientação, do individualismo, do foco no curto prazo, como essa coisa vai juntando, e você olha o mercado de capacidade e você fala, cara, essa discussão aqui é uma discussão que contribui para desandar a maionese, não para estruturar. Isso aqui é para atender determinados interesses privados, principalmente das hidrelétricas, principalmente da Eletrobras, para atender alguns interesses lá dos geradores térmicos, da indústria de gás. E tem a rapaziada da bateria que não está junto, que não está dentro, mas está querendo estar. Tá. Epa, eu estou aqui também. Aí traz a agendinha dele, coloca lá na mesa e você. Então eu vou contemplar, vou dar 2% para esse cara, porque eu estou fazendo aqui guichê. Não dá para ser assim, mas é assim que está rolando. Olha como são as coisas. Aí, para fechar, eu acho que tem a AGU. A AGU é um capítulo à parte, que a gente vai dar uma olhada agora, que também vai nessa direção do chuta a bola para cima, bica para o alto e fica torcendo para ver onde é que ela vai, né? Vai cair. Porque eu não sei o que fazer com ela mesmo. Então, bico para o alto, bico para o mato, o jogo é de campeonato. Aí vamos ver lá a AGU também no seu momento, bico para o mato, que o jogo é de campeonato. A discussão sobre o papel da AGU no embate entre o governo e a Eletrobras em torno do controle da companhia, essa discussão era uma discussão interessante, porque ela fala muito sobre os problemas do Estado hoje no setor elétrico brasileiro, fala muito das dificuldades, fala muito da desorientação do governo, da falta de uma agenda clara para o setor elétrico, de um projeto claro para o setor elétrico brasileiro, que esse governo, nesse exato momento, não tem. E fala muito também sobre a natureza das nossas burocracias estatais. Então, esse é um tema muito interessante, que reúne desorientação, curto-prazismo, individualismo, enfim, elementos que estão presentes hoje dentro da nossa discussão sobre o setor e que são elementos que tornam difícil implementar soluções estruturantes nesse momento para o setor elétrico brasileiro, onde o Estado não ajuda.
E a AGU demonstra isso claramente. A primeira questão que a gente tem que conversar seriamente é qual é o nosso objetivo principal. A gente tem que ter claro qual é o nosso objetivo principal como Estado. Como Estado, nesse exato momento, o meu objetivo principal é retomar o controle dos ativos da Eletrobras. Porque esses ativos, eles são chaves na evolução do nosso setor. Eles são peças importantíssimas na configuração de uma agenda de um setor que possa, ao fim e ao cabo, tornar os custos, as incertezas, as tensões e os conflitos da nossa transição em custos menores, conflitos menores, tensões menores, incertezas menores. É para justamente reduzir os custos da transição energética brasileira, é para isso que a gente quer controlar os ativos da Eletrobras, e representam 50% da capacidade dos reservatórios, 40% das hidrelétricas, 40 e tantos por cento da linha de transmissão. São ativos de flexibilidade, são fundamentais. Essa que é a luta. Essa que é a luta. Nosso objetivo final é esse. E você tem várias frentes no judiciário, frentes regulatórias, frentes políticas. Uma dessas frentes é a arguição de inconstitucionalidade que o governo, através da AGU, colocou no Supremo Tribunal Federal, exatamente sobre a legalidade de um dos mecanismos da privatização, que fazem com que o governo, que tem 43% das ações ordinárias da Eletrobras, que são aquelas ações que dão direito a voto, a controle, a controlar a companhia, que dessas 43%, o governo só pode se manifestar como se ele tivesse apenas 10%. Os outros 33% simplesmente foram cassados. Desapareceu esse poder. É com relação a isso que o governo, através da AGU, entrou com uma arguição de uma ADI no STF. E o ministro relator encaminhou, depois de um certo tempo, essa questão, ao invés de encaminhar para o plenário para votar isso, encaminhou para uma conciliação. O que alguns juristas consideram um absurdo, por questões de constitucionalidade, não existe conciliação. Ou é constitucional ou não é. Vai ter uma conciliação em torno da inconstitucionalidade, mas o ministro encaminhou para esse período de conciliação. E é nesse período que a gente está. Então, isso é uma etapa. Esse enfrentamento no Supremo é uma etapa, é uma frente desse enfrentamento maior, que é do governo com a Eletrobras, procurando recuperar um controle de um ativo, um controle que é chave, estratégico para o país. Essa é a luta principal. A luta principal não é em torno de cadeiras. O conselho de administração tem 10 cadeiras, que é o conselho onde você decide o destino da companhia. Se eu tenho 43%, eu tenho que ter 4 cadeiras. Mas a privatização, aqueles mecanismos safados que você desenvolveu ali no maior golpe da história da República, que é a privatização da Eletrobras, me roubou 3 cadeiras. Eu só tenho direito a uma cadeirinha. Tudo bem. Isso é uma frente. É obter essas 4. É uma frente. A questão aqui não é uma disputa por cadeiras. Ah, eu tenho uma. Se você me der 2, eu encerro a discussão sobre a Eletrobras, não detenho controle de coisa alguma, mas vou ficar feliz porque eu tinha uma cadeirinha e agora eu tenho 3.
Ó Batman, qual foi, Robin? Macacos me mordam? E você vai vender isso como vitória, que é o que a AGU está desenhando? Saiu uma notícia no jornal que o governo desistiu da conciliação e ia para o pau no pleno do Supremo. Tudo bem, vou para o Supremo e o plenário define. Posso ganhar, posso perder. Se perder, continuo na luta. O que não pode acontecer é eu aceitar uma propostazinha vagabunda e ao invés de me dar 4 cadeiras, o cara vai dar mais 2, quer dizer, o conselho da Eletrobras hoje, que são 9, vai passar para 11, e ele, ao invés de uma, ele vai me dar mais 2 cadeiras, e eu vou ficar feliz. Não tenho controle de coisa alguma, vou ter que abrir mão da disputa, porque qual a condição que eu vou ter de manter a disputa depois? É game over, meu amigo. Game over. Acabou o jogo, acabou o enfrentamento. E eu ganhei 2 cadeirinhas, que não são nem 2 cadeirinhas em 9, né? São 2 cadeiras em 11. Ainda vou receber lá uns trocados do fundo de descotização, que essa discussão não vou ter aqui. Tivemos no último problema, no último programa, né? Quando a gente discutiu isso. Que picaretagem é isso? E vou sair contando vantagem. Olha como eu sou bom de negociação. Olha o seu objetivo, cara. A falta de agenda, a falta de um projeto, a falta de direção faz com que você tenha situações como essa, que você faz uma bobagem desse tamanho, ganha 2 cadeiras e perde o grande jogo. E depois ainda tem a cara de pau de falar que isso foi um sucesso. Que sucesso! Saiu no jornal uma notícia, voltando ao tema, de que a AGU ia desistir, vamos para o pau. Vamos para o Supremo, vamos para o plenário, vamos disputar, vamos seguir no jogo. Não vamos desistir do jogo em troco de 2 cadeiras. Aí, imediatamente, a AGU solta uma nota, que é um momento extremamente dos mais melancólicos, né? Eu acho que foi uma das notas mais pusilânimes que eu já vi dentro de embates, e já vi tantos, de setor estatal, setor privado, embates políticos, nunca vi uma nota tão pusilânime. Eu pensei que a nota tinha sido escrita, a nota da AGU, pensei que ela tinha sido escrita a 4 mãos. Eu achei que era uma nota conjunta da Eletrobras e da AGU, implorando pelo acordo, pelo amor de Deus, me dê um acordo para eu sair dignamente dessa situação. Pelo amor de Deus. Aquela nota, como dizia minha velha mãe, aquilo é falta de compostura. O Estado tem que ter uma certa compostura, que não soltasse nota nenhuma. Ah, bom, vou continuar negociando ou não, mas pelo amor de Deus. Aí eu fico pensando, o que que vai acontecer? Com toda a sinceridade, aqui entre nós. A AGU vai submeter o governo, o Estado brasileiro, o presidente Lula, né? Ao presidente Lula, que se comprometeu nesse enfrentamento de questionar a privatização, de lutar pelo controle desses ativos que eram chaves, vai submeter o presidente Lula a esse papel, a fazer um papel de otário, a fazer um papel de palhaço dentro dessa história, em troco de 2 cadeirinhas e de umas merrequinhas lá para ver se reduz as tarifas. Esse papel humilhante vai submeter o presidente a esse papel vergonhoso.
E quando o conselho de administração, com suas duas cadeirinhas a mais que não servem para porra nenhuma, definir que vai escrachar, como vem escrachando, os trabalhadores da Eletrobras, o governo vai ser cúmplice disso? O presidente Lula vai trair os seus companheiros? Sem contar que é um erro estratégico em termos de setor elétrico gigantesco. É isso que a OGU oferece? É isso que a burocracia estatal brasileira hoje é capaz de entregar? Essa visão de mercado, esse comprometimento com o mercado, market friendly, o tempo inteiro, uma, uma burocracia estatal que não se dá um respeito, que não tem compostura. Será por quê? Um dos advogados da Eletrobras é o Adams, que foi advogado-geral da União, acho que de 2009 até 2016. É um ex-AGU, importante. Hoje, advoga pela Eletrobras. O diretor jurídico geral da Eletrobras é um ex-AGU, que, pelo que noticiou o canal de energia em janeiro desse ano, ele ainda pertence à AGU. Ele está licenciado. Existe um licenciamento de um funcionário público que permite que você se afaste do Estado. Mas, por ironia, ele continua sendo dos quadros da AGU. Então, o diretor-geral jurídico da Eletrobras, há 2, 3 anos atrás, estava na AGU. Quais são as relações que existem entre a AGU e a Eletrobras hoje? Não basta a mulher de César ser honesta, gente. Ela tem que parecer honesta. Essa é uma frase clássica. Qual é o papel? Então, o que eu fico imaginando? Qual a referência da AGU? Um menino que esteja hoje na AGU, o que ele quer? Ele quer ser que nem o Adams, ele quer depois sair, ir para o mercado, ganhar dinheiro nos escritórios, etc, etc. E o Estado é simplesmente uma passagem. Ele está pouco se lixando para o Estado, para o coletivo, para a sociedade. Ele quer saber o que ele vai fazer da carreira dele. É isso que nós estamos nos transformando. Quer dizer, que história é essa? Será que aí é que está a razão de você ter um comportamento como esse? Esquisito, tá certo? Então, vocês veem, a gente não está bem, né? Não estamos bem. Eu esperava da AGU um comportamento distinto. E esperava desse governo também uma clareza maior de quais são os objetivos para o setor elétrico. Então, acho que essas três questões que nós discutimos aqui, relativas à atuação da Frente Nacional dos Consumidores, relativos ao leilão de capacidade, ao comportamento da AGU, que, na verdade, hoje, me parece que é o cara que está responsável por essa questão. Será? Então, a gente constata o quê? Senhores, a AGU, ela não tem estatura, ela não tem estofo, hoje, não tem tamanho para que essa questão estratégica fundamental do setor elétrico brasileiro e de tabela do desenvolvimento econômico e social brasileiro seja definido no âmbito da AGU. Não é a AGU que pode decidir isso, se vai ter o acordo ou não, a conciliação ou não. Isso não pode ser feito no âmbito da AGU. Isso tem que ser decidido no âmbito da presidência da República, porque esse é um assunto muito importante para o país para ser definido pela AGU, que tem se demonstrado que não está à altura, não entendeu, ou faz de conta que não entendeu, a dimensão do que nós estamos discutindo. Não dá. Isso tem que ser decidido pelo presidente da República. Então, o Lula é que bate o martelo e que decide. E que assuma a responsabilidade do que decidiu. Abrir mão, perdi, não esculacha. Bem, mas assume a responsabilidade.
essa questão estratégica, fundamental, essencial para o setor elétrico, né, essencial para o país, para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, ser decidido pela AGU, não, né? Não tem tamanho para isso. Não tem estatura para isso. E hoje que me parece que não tem condições, não é bom. Isso não é bom. Então é o famoso vamos parar com isso, antes que dê, né, grande. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje, meus amigos e minhas amigas. Falamos sobre a Frente Nacional, falamos de Frente Nacional, né, de consumidores, falamos sobre o mercado de capacidade, falamos dessa questão da AGU, que eu espero que seja apenas um equívoco passageiro, uma desorientação passageira, né? Menino, tome seu rumo, tome seu rumo. Olha, nós atacamos para lá, tá certo? A gente chuta para lá, presta atenção, é para lá que a gente chuta, não é para cá não, tá certo? Isso é gol contra, chuta para lá, garoto. Eu espero que seja passageiro e que no meio de tudo isso a gente vai conseguindo, mas essa questão do individualismo, foco nas agendas individuais, foco no curto prazo e desorientação, sem agenda, sem projeto, isso não dá certo, isso não vai acabar bem. Então, eu queria chamar a atenção de vocês. Olha, presta atenção. Tá bom? É isso. Um grande beijo em todas, um grande beijo em todos. Agradeço muito a vocês por acompanharem a gente nessa discussão. A gente se esforça de trazer informações para que vocês possam compreender o que está acontecendo. E a gente se encontra aqui, no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto-circuito. Vida que segue, meus amigos, e se cuidem.